Escolhido, escute com atenção. Há algo sagrado se movendo no invisível. Há momentos em que Deus permite que a nossa alma perceba aquilo que os olhos não veem. E este é um desses momentos. O véu entre o natural e o espiritual parece mais fino. E quem tem sensibilidade espiritual sente uma mudança no ar, como se o céu estivesse se aproximando da terra. Não é ansiedade, não é imaginação, é um chamado, é um aviso, é uma convocação. Muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo, distraídos com a correria, com o barulho, com as promessas vazias de um mundo que não pode dar vida. Mas você sente, você sabe que existe algo mais. Há um movimento de Deus, uma revelação santa, uma urgência que não combina com acomodação. E por isso esta mensagem não é para a multidão, é para os separados. É para aqueles que carregam um peso no espírito que nem sempre conseguem explicar. É para quem atravessou desertos que ninguém viu, para quem foi provado em silêncio, para quem chorou por dentro e mesmo assim continuou andando. O céu não desperdiça a dor de um escolhido. O céu transforma dor em preparação. E antes que você diga, mas eu não sou digno, a palavra já responde. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Assim Deus falou a Jeremias. E hoje, o Espírito Santo faz essa verdade ecoar sobre você também. Não porque você seja perfeito, mas porque Deus é fiel. O tempo de esperar sem entender terminou. O tempo de viver em modo sobrevivência acabou. Há uma hora em que esperar vira desobediência. Há uma hora em que o silêncio se torna um cativeiro. E eu preciso que você fique até o fim, porque vamos fechar com uma oração que marca recomeço, alinhamento e uma nova estação. Não é só uma mensagem, é um ponto de virada. Você está pronto? O primeiro mensageiro não vem para te acariciar com palavras suaves. Ele vem como luz que atravessa neblina, como verdade que corta o engano. E a primeira verdade é esta. Você esteve vivendo debaixo de uma ilusão. Desde cedo, um roteiro foi colocado nas suas mãos. Não foi Deus quem escreveu, foi o mundo. Um sistema que tenta te convencer de que sucesso é aplauso, de que valor é imagem, de que identidade é desempenho. Você foi ensinando a correr atrás de metas que não curavam seu vazio, a buscar aprovação que nunca te satisfazia, a colecionar conquistas que não calavam aquela pergunta incômoda dentro de você. Era só isso? E talvez você tenha tentado ignorar essa pergunta. Tentou preencher com trabalho, com distração, com relacionamentos, com compras, com entretenimento, com a próxima meta. Mas a inquietação voltou. Voltou porque não era carência, era despertamento. Era o seu espírito lembrando quem você é de verdade. A palavra de Deus nos ensina, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso não é um conselho bonito, é uma ordem que salva, porque o mundo quer te moldar para te controlar, mas Deus quer te renovar para te libertar. Pense em Abraão. Deus não chamou Abraão apenas para sair de uma terra. Deus chamou Abraão para sair de uma mentalidade, para romper com um padrão, para abandonar segurança humana e aprender a depender do céu. Abraão saiu sem mapas, sem garantias, sem controle. Ele saiu porque ouviu uma voz. E essa mesma voz tem te incomodado. Você sente que não pertence a certos ambientes. Não porque você seja melhor do que alguém, mas porque você foi chamado para viver por outra lógica. Você já percebeu como algumas vitórias do mundo parecem medalhas vazias? Você alcança e ainda assim não se sente completo. E Jesus já tinha te alertado. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe um tipo de perda que não aparece no extrato bancário.
Existe um tipo de falência que acontece no espírito enquanto o sorriso continua no rosto. E é por isso que Deus está arrancando de você as lentes do sistema. Talvez você tenha sentido medo de largar o que é familiar, medo de desapontar pessoas, medo de não ser suficiente fora dos papéis que te deram. E eu entendo. Jeremias também sentiu. Ele disse que era novo, pequeno demais, incapaz. Mas Deus respondeu: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás. Em outras palavras, o chamado não depende do seu currículo, depende da sua rendição. O primeiro mensageiro vem para te acordar, não para te acusar. Ele vem para te resgatar do teatro onde você estava tentando ser aceito. Ele vem para dizer: volta para casa, volta para a verdade, volta para Jesus. Sai do meio deles e separa-te. Não é isolamento por orgulho, é separação por propósito, é santidade, é vida alinhada. Deus não quer te moldar para caber no mundo. Deus quer te usar para iluminar o mundo. E quando essa luz acende, você não consegue mais fingir que não viu. Você não está perdido. Você está sendo chamado de volta ao propósito. E quando você começa a enxergar, vem o segundo mensageiro. Ele não vem para explicar sua dor como acaso. Ele vem para revelar sua dor como sinal. Você sempre se sentiu diferente. Não quebrado, diferente, incompreendido, talvez julgado, rejeitado, deixado de lado. E por muito tempo, você pensou que isso era prova de fracasso. Mas o céu te diz, muitas vezes, a rejeição é confirmação. O mundo não sabe o que fazer com quem não pode controlar. O mundo se irrita com quem carrega luz, não porque você fez algo errado, mas porque sua presença denuncia o que está escondido. Jesus disse algo duro e verdadeiro. O mundo o odiava porque ele testemunhava que as obras do mundo eram más. E se o mundo rejeitou Jesus, porque você acha estranho quando tentam te silenciar, há um preço em carregar verdade. E esse preço, muitas vezes, é não ser compreendido por quem escolheu viver no conforto da mentira. Você já entrou em um lugar e sentiu o ambiente mudar, sem você fazer nada, sem você falar nada. Você já percebeu que algumas pessoas se aproximam como se encontrassem descanso e outras se afastam como se fossem expostas? Isso não é sobre carisma, é sobre presença espiritual, é sobre discernimento. É sobre algo que Deus colocou em você. Lembre de Ana, a mãe de Samuel. Ela chorava e orava tão profundamente que foi mal interpretada. O sacerdote achou que ela estava embriagada. O homem de Deus confundiu lágrimas com pecado. Mas o céu entendeu. E naquela dor, Deus estava gerando um profeta. Muitas vezes, os escolhidos são os mais mal interpretados. O próprio Messias foi descrito como homem de dores, experimentado no sofrimento. E se o Filho de Deus foi rejeitado, por que você mede a sua vida pelo aplauso de pessoas? Amós era um homem simples, pastor e agricultor, sem título, sem prestígio religioso. Ainda assim, Deus colocou palavra na boca dele. Porque Deus não escolhe pelo que o mundo aplaude. Deus escolhe pelo que o coração se rende. E talvez você esteja lamentando portas que se fecharam, amizades que se perderam, lugares onde você tentou ser visto e foi ignorado. Mas o segundo mensageiro te pergunta: por que você insiste em medir destino com régua de sistema? O deserto não é castigo para o escolhido, é treinamento. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça. Foi no deserto que João Batista foi fortalecido no espírito. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. A rejeição, muitas vezes, é Deus tirando você de ambientes rasos, porque aquilo que Ele colocou em você é pesado demais para águas superficiais. E aqui vai a verdade que dói, mas cura. Você não foi chamado para se encaixar. Você foi chamado para permanecer fiel, e quando o tempo certo chegar, aquilo que o mundo desprezou vai se levantar, não em orgulho, mas em propósito.
Então o terceiro mensageiro chega e a atmosfera muda, porque agora não é só sobre enxergar e entender, é sobre obedecer. Existe uma guerra silenciosa ao redor da sua vida há muito tempo. Você sentiu ataques que pareciam desproporcionais, críticas que não faziam sentido, ruídos que surgiram justamente quando você começou a avançar. O inimigo nunca atacou você por causa do que você parecia ser. Ele atacou você por causa do que você carrega. Ele tentou semear dúvidas cedo. Tentou distorcer sua identidade antes que você a descobrisse em Cristo. Sussurrou mentiras no seu pior dia. Te chamou de demais. Te chamou de sensível demais. Te chamou de problemático. Te fez acreditar que a culpa era sua, mas não era. Você não era o problema. Você era a prova. Prova de que luz existe. Prova de que Deus ainda marca pessoas. Prova de que há pureza, não perfeição, mas clareza espiritual. E aqui o terceiro mensageiro traz a frase que confronta. Chega de esperar, chega de adiar, chega de romantizar o medo e chamar de prudência. A palavra de Deus nos ensina, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Obediência atrasada continua sendo desobediência. E eu sei que isso pesa, mas é libertador. Porque o inimigo trabalha no intervalo entre você saber e você fazer. Ele grita quando você está na beira do propósito. Ele aumenta o volume quando percebe que você está prestes a se alinhar. Ele tenta te convencer de que coragem é ausência de medo. Mas fé nunca foi ausência de medo. Fé é obedecer mesmo tremendo. Olhe para Gideão. Ele estava escondido com medo tentando sobreviver. E o anjo o chamou de valente guerreiro. Gideão respondeu com desculpas, pediu sinais, questionou. Mas o céu não mudou o chamado. O céu mudou Gideão quando ele decidiu obedecer. Há milagres que só aparecem depois do primeiro passo. Israel só viu o Jordão se abrir depois de pisar. Jericó só caiu depois de dias de marcha em silêncio. E você também tem esperado o caminho se abrir para então caminhar, quando Deus está pedindo o contrário. Caminhe para então ver. Quem observa o vento nunca semeará. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai plantar. E sem plantio, não existe colheita. Talvez você sinta que perdeu tempo, que portas já se fecharam. Mas o Espírito Santo te diz, ainda há tempo, mas não há tempo para continuar parado. Jesus contou sobre as 10 virgens. Todas foram chamadas, todas sabiam. Mas nem todas estavam prontas quando a hora chegou e a porta fechou. Entenda, existem oportunidades que são estações, e esta estação está te chamando para mover, não por impulso humano, mas por direção divina. Você não precisa de controle, você precisa de obediência. Você não precisa de todas as respostas, você precisa dizer sim, e se o seu espírito confirma isso, escreva amém nos comentários, não como ritual, mas como declaração. Eu ouvi, eu recebi, eu vou obedecer. Se essa mensagem está tocando o teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 superbônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Agora o quarto mensageiro se levanta. E ele não sussurra, ele ruge. Ele vem como fogo, mas não um fogo que destrói, um fogo que purifica, um fogo que queima medo, queima máscara, queima ilusão. E ele traz a quarta revelação. Você precisa falar.
O tempo de silêncio acabou. Você foi chamado para ser voz. Você foi chamado para proclamar. Você não recebeu revelação para esconder. Você não recebeu discernimento para enterrar. Você não recebeu luz para cobrir. Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. O que Deus colocou em você é para iluminar. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele atacou sua boca. Não primeiro sua mente, sua boca. Ele tentou te convencer de que suas palavras eram exageradas, de que você seria mal interpretado, de que seria rejeitado, de que seria ridicularizado. E talvez você tenha escolhido ficar em silêncio para evitar dor. Mas silêncio não te poupou, só te aprisionou. Porque quando o fogo de Deus acende dentro de alguém, calar vira sufoco. Amós disse: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Não é sobre palco, não é sobre performance, é sobre fidelidade. Deus não está pedindo que você seja um pregador famoso. Deus está pedindo que você seja obediente com a verdade que Ele te deu. Samuel era apenas um menino quando ouviu a voz do Senhor. Ele não entendeu no começo, mas respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E isso foi suficiente. Pedro era falho, impulsivo, cheio de limitações. Ainda assim, quando o Espírito Santo desceu, ele se levantou e falou. E milhares foram transformados, porque Deus não usa perfeitos, Deus usa rendidos. E talvez você diga: eu não sou preparado. E o céu diz: ótimo. Assim você não dependerá de técnica, mas do Espírito. Talvez você diga: eu tenho medo. E o céu diz: ótimo. Assim ficará claro que o poder não é seu, é de Deus. Porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não me confundirei. Por isso fiz o meu rosto como pederneira. Existe um momento em que você precisa firmar o rosto, firmar o coração, firmar a decisão. E o que você vai falar? Você vai falar vida. Você vai falar verdade. Você vai chamar pessoas de volta para Jesus. Você vai confrontar mentira com amor. Você vai consolar feridos sem passar pano para o pecado. Você vai apontar o caminho da cruz. Porque há gente ao seu redor morrendo de sede espiritual, mas bebendo água salgada do mundo. Há gente sorrindo por fora e implorando por socorro por dentro. E Deus pode usar a sua voz como ponte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como conhecerão se ninguém falar? Como voltarão se ninguém chamar? Como serão curados se ninguém tiver coragem de dizer: Jesus salva, Jesus restaura, Jesus liberta? E aqui entra a parte que transforma o sobrenatural em vida cotidiana. Porque chamado não é só arrepio, é prática, é constância, é altar diário. Volte para a sua casa e pergunte pela manhã: Senhor, como eu obedeço hoje? Às vezes, obediência é pedir perdão. Às vezes, é perdoar. Às vezes, é levantar mais cedo para buscar a palavra antes do celular. Às vezes, é fechar uma porta que te afasta de Deus. Às vezes, é falar com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com um amigo, uma palavra que edifica. Você não precisa de microfone para viver profeticamente. Você precisa de fidelidade. Sua integridade prega, sua mansidão prega, sua firmeza prega, seu amor prega. Guarde seus olhos, guarde seus ouvidos, proteja sua mente. O mundo é barulhento e distração é uma arma. E quem é chamado precisa proteger a atenção como algo sagrado. Alimente-se da palavra não para vencer discussão, mas para ser transformado. Deixe as Escrituras te lerem. Deixe Jesus te confrontar e te curar. Busque comunhão com pessoas de fé, porque ninguém atravessa guerra espiritual sozinho. E se você não encontrar uma comunidade saudável, comece pela sua mesa. Faça da sua casa um lugar de oração. Faça do seu lar um altar, porque o avivamento começa no secreto. E, principalmente, fale.
Fale quando o Espírito Santo mandar. Fale com humildade, mas com firmeza. Fale com amor, mas com verdade. Não para ser aceito, mas para ser fiel. Jesus disse que ai de nós quando todos falarem bem de nós, porque a aprovação universal geralmente custa a verdade. Você não foi chamado para entreter. Você foi chamado para revelar, para apontar Jesus, para carregar luz, para ser resposta, para ser ponte, para ser voz. Agora, antes de encerrar, vamos orar. Não uma oração bonita, uma oração que sela, uma oração que marca um novo começo, uma oração de alinhamento. Ore comigo com o coração aberto. Pai de luz, Senhor de toda a criação, Deus que vê além das aparências e chama à existência aquilo que está oculto dentro de nós, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, não como espectadores, mas como filhos, não como curiosos, mas como pessoas que ouviram o chamado e não conseguem mais voltar ao sono. Espírito Santo, toca profundamente os corações que estão ouvindo agora. Tira toda ilusão, toda mentira, toda identidade falsa que o mundo tentou impor. Nós nos arrependemos, Senhor, por cada vez que adiamos quando o Senhor mandou agir, por cada vez que calamos quando o Senhor mandou falar, por cada vez que diminuímos a luz para caber em lugares onde nunca fomos chamados para permanecer. Purifica-nos, Pai, não apenas por fora, mas no motivo. Limpa nossa mente das narrativas deste mundo. Arranca da nossa alma o medo que se disfarçou de prudência. Remove toda vergonha, toda culpa, toda mentira de inadequação. Coloca sobre nós a identidade que vem do céu. Identidade de filhos, identidade de servos, identidade de escolhidos em Cristo. Dá-nos coragem. Coragem como a de Abraão, que obedeceu sem mapa. Perseverança como a de José, que não soltou a promessa mesmo no poço e na prisão. Ousadia como a de Ester, que se levantou em favor do povo. Clareza como a de Débora, que falou quando outros silenciaram. Fogo como o de João Batista, que proclamou no deserto sem precisar de aplauso. E humildade como a de Maria, que disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, reacende o fogo. Que a tua palavra seja como fogo nos nossos ossos, como martelo que quebra rochas, como luz que ilumina caminhos. Ensina-nos a ouvir e a responder com rapidez. Ensina-nos a obedecer no secreto, a vencer tentações no secreto, a construir altar no secreto, para que o público seja apenas consequência da tua obra escondida. Abençoa as casas, as famílias, os casamentos, os filhos. Cura feridas antigas, restaura a esperança, levanta os abatidos, fortalece os cansados, dá novo fôlego para quem pensou em desistir. Nós oramos pelos que se sentem invisíveis, rejeitados, longe demais. Que ouçam agora a tua voz dizendo: eu te vejo, eu te escolhi, eu ainda não terminei contigo. Que cada cicatriz se torne testemunho, que cada lágrima seja transformada em força, que cada deserto seja convertido em lugar de encontro contigo, e que venha sobre nós uma santa ousadia, não imprudente, mas justa, uma ousadia que fala a verdade com amor, uma ousadia que não negocia princípios, uma ousadia que prefere a tua aprovação acima da aprovação humana. Pai, firma nossos passos. E quando o medo voltar, lembra-nos da tua promessa. Tu não nos deixas nem nos abandonas. Tu estás conosco por onde formos. Então, nós nos levantamos, não na nossa força, mas na tua. Nós caminhamos, não com todas as respostas, mas com total confiança. Nós falamos, não para nós mesmos, mas para a tua glória. Sela esta oração no Espírito, que não seja emoção passageira, mas transformação permanente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu vou carregar o fogo. Faça disso sua declaração. E se você quer continuar nessa jornada, inscreva-se no canal, porque o céu ainda tem muito para revelar aos que permanecem firmes.
O Senhor está se movendo. Não pare, não volte atrás. Caminhe com Jesus.